Olá! A Fretify tem o grande propósito de oferecer soluções inovadoras para o transporte de cargas do Brasil. Nós temos como solução um software desenvolvido totalmente online, integrado com um aplicativo de celular que conecta desde o embarcador, quando oferece sua carga, então já o oferecimento já é de forma automática. Depois disso, passa por leilões online, se assim desejar, a administração das cargas através de Kanban de cargas, a localização, a administração completa no mapa do Brasil dos momentos da localização de todos os caminhões, a entrega no ponto final com o comprovante de entrega digital. Venha conhecer os nossos cases de sucesso. Tenho certeza que você também vai aderir à Fretify. Bom, olá amigos, amigas aí da Log Conference, vocês que estão acompanhando aí uma semana inteira justamente aí de transmissões aí com apoio, com a organização, todo o suporte aí também da Fretify e da Log School, discutindo justamente aí os rumos aí da logística aí no Brasil, especialmente aí justamente os impactos que o setor, o segmento pode sofrer ou vem se adaptando já justamente por conta da pandemia da Covid-19. E neste webinar, nessa sessão aqui, nós vamos falar aí mais especificamente sobre a cadeia produtiva do agronegócio, e eu tenho a grande satisfação de poder fazer esse webinar aqui justamente com o Thiago Neves aqui, super especialista em infraestrutura, logística aí da Ubifol, uma super empresa aí também na área de insumos agrícolas. Passo a palavra aí o Thiago para fazer a sua respectiva apresentação, depois eu volto aqui para poder me apresentar também. Olá a todos, meu nome é Thiago Neves, eu sou coordenador de logística da empresa Ubifol, conforme o Ronaldo disse. Atuamos na cadeia do agronegócio, na agroquímica, fertilizantes especiais. Tenho 6 anos de empresa, cuido de toda a parte de recebimentos e expedições da logística. Tenho por formação engenharia de produção, administração de empresas e atuo já no ramo, no setor logístico, já há 12 anos. É um prazer a todos participar aí juntamente com o Ronaldo e obrigado por enquanto. Muito bem. Bom, eu sou o Ronaldo, sou jornalista especializado no agronegócio, estou há praticamente 20 anos aí atuando no setor. Trabalhei aí em veículos de comunicação, entidades, empresas, consultorias, e hoje eu sou repórter aí de alguns portais, como por exemplo o Universo Agronegócio, o Cenário Agro. Também tenho o meu programa de entrevistas na AltV, que foi uma emissora pioneira em transmissão streaming no Brasil, muito antes de se falar sobre transmissão streaming. Enfim, todo mundo, a AltV já estava trabalhando nesse sentido já há 15 anos, e lá eu apresento, produzo e dirijo o Agropapo, que é o talk show digital do novo agronegócio, né? Vocês podem acessar aí youtube.com/agropapo, e tem a minha agência aí justamente de conteúdo, comunicação e marketing digital focada no agronegócio, que é a Com Resultado. Acho que para a gente poder justamente começar, acho que um ponto muito importante para a gente poder estar ressaltando é que o agronegócio, em meio à pandemia, foi o setor aí que justamente não parou, né? Vem justamente assegurando, como sempre, uma vez mais aí a segurança alimentar interna e tudo mais, e os fluxos de exportação também se mantiveram de uma maneira muito positiva, especialmente aí nos setores de grãos, principalmente soja, que tem um fluxo mais importante de embarques no primeiro semestre. Os embarques de milho começam a ganhar força agora, né? E também os embarques de carnes foram muito importantes neste primeiro semestre. Na verdade, o que vem segurando as contas, até especificamente no setor de carnes, são as exportações. A gente tem uma retração aí no mercado interno aí de consumo, né? E em relação aí aos embarques de soja, por exemplo, os resultados aí do primeiro semestre aí financeiramente para o produtor foram excelentes, superiores ao primeiro semestre de 2019, né? Então, acho que isso é um ponto importante para a gente poder ressaltar, até justamente tem todo um movimento aí digital
de quem atua no agronegócio, que é justamente que o agro não pare. O agro, de fato, aí não parou nesse primeiro semestre, né? E eu queria que justamente o Thiago pudesse comentar um pouquinho aí como é que ele observou esse começo de ano, uma mudança, enfim, total no nosso mundo, né? Justamente até no segmento que ele atua aí, que é justamente a área de, ele me corrija se eu falar errado, de insumos aí de nutrição foliar, né? Positivo, Ronaldo, é isso mesmo. O movimento ele foi bastante interessante, estratégico também, conforme você mesmo disse, houve retração de boa parte dos mercados, né, mercado automobilístico, de facilities e grande parte do nosso mercado de prestação de serviço, ele deu uma retraída enorme com prejuízos aí, e o agronegócio, como já vem anos sustentando esse crescimento, equalizando as balanças comerciais, importação e exportação, porque o agro também ele importa muito, né? É importante enfatizar isso, né? Nossa indústria hoje ela é basicamente as matérias-primas elas são de importação. O lado ruim é a alta do dólar, mas o lado positivo que são as vendas estão em altas e também na mesma forma que prejudica ela também beneficia, eu acredito que mais beneficia. O que eu senti do mercado como um todo, né? Eu que trabalho na cadeia de entrega de insumos agrícolas, insumos para o agronegócio que vão ser utilizados para depois colheita, que houve um aumento muito grande da expectativa. Ela foi completamente diferente, mas sempre com cautela, né? Mudaram-se os ritmos de recebimento, houve alteração no que tange a questões de entrega, com muito mais exigência, mas o agronegócio como um todo, nesse overview, ele cresceu e cresceu muito. A nossa empresa já soma crescimentos superiores a 30% esse ano, e enquanto demissões e desemprego era o tema falado, a UBFOL, como o grupo UB, ele contratando em meio à pandemia, então isso foi muito importante. Foi um movimento de mercado muito interessante também, né? Puxado aí, conforme você mesmo disse, pela soja, mas agora nós temos o milho também, e outros, né? O HF crescendo, a fruta para tipo exportação também crescendo muito, principalmente no Nordeste. Então, assim, o movimento de mercado realmente foi muito interessante. Existe sempre uma preocupação, né? A preocupação, as usinas, principalmente, que nós temos muitas usinas como clientes, elas tiveram ali, algumas delas, algum controle melhor, mais efetivo de recebimento. Teve a questão da crise de petróleo e o etanol vindo, a UB principalmente foi uma das defensoras do uso do etanol. Então, assim, foram movimentos que aconteceram nesse primeiro semestre, o ano, né, mais propriamente no último trimestre. E é conforme você disse, aconteceu completamente o contrário. O primeiro mês foi medo, né? É normal, todo mundo sente medo, vai afetar, não vai, a insegurança, a especulação é muito grande, principalmente porque o agronegócio tem muito commodity e tudo mais, mas depois com as realizações de grandes negócios, a colheita, safra recorde e etc., movimentaram o mercado, as antecipações estão muito fortes esse ano, e a gente está esperando aí uma safra muito positiva, principalmente para o quesito exportação. Voltamos a ser aí os pioneiros, né, os primeiros em números de exportação de grãos. Então, assim, é importantíssimo o que está acontecendo com o agronegócio, e eu tenho certeza que vai ser o setor que vai tirar o Brasil da crise. Isso é fato, Thiago. Você citou um ponto muito importante aí, até especificamente do ramo qual que você atua, que é justamente no segmento de insumos aí, de fertilizantes, que é a importação de matérias-primas, vamos dizer assim, justamente para a formulação dos produtos, né, e tudo. Eu queria que você pudesse contar um pouco como é que é o fluxo desse tipo de aquisição de matéria-prima, quais são as principais origens dessas matérias-primas, né? Como é que é justamente o fluxo logístico, né, de chegada no porto, justamente para a gente tratar do chapéu aqui que a gente está conversando, que é justamente logística no agronegócio, né? O fluxo de chegada no porto dessas matérias-primas, né? Aí a ida justamente às fábricas e tudo mais, e aí, obviamente, depois, posteriormente, a distribuição aí para as revendas, ou enfim, para os produtores também, posteriormente, né?
Como é que está esse fluxo? Como é que é, no fundo, a natureza desse fluxo? Acho que é legal a gente poder contar no primeiro momento isso. E se teve alguma mudança brusca aí nesse período pandemia, se tivemos, vamos dizer assim, alguma espécie de interrupção nos portos, algo nesse sentido, né? Acho legal a gente poder dar um panorama disso, né? Sim, é importante. O fluxo de importação, ele acontece, a safra do grão, a safra da aplicação, ela é um pouco diferente da safra da colheita, né? Então, a minha safra o que eu chamo de safra é o aumento da produtividade, da entrega, ela é utilizada, ela antecede um pouco a safra da colheita, obviamente, mas o que eu achei interessante, o que não impactou, né? Hoje, o que está balizando é mais o preço. Então, o balizador hoje das importações é a questão da alta do dólar mesmo. Então, quando o dólar, a compra nacional, mesmo dolarizada, ela impacta, a gente opta pelo nacional. Quando ela não é impactante, a gente opta pela importação. Como as nossas negociações elas acontecem mais nesse período de julho em diante, de chegada de matéria-prima, pouco impactou na nossa indústria. Na nossa cadeia de insumos, ela impactou menos. A maioria das nossas importações elas são originadas na China, né? Então, houve, conforme eu disse anteriormente, houve primeiramente a especulação, o medo, né, de como que viriam essas cargas, mesmo sendo químicas, mas quais eram as regras que as operações portuárias iriam ter. Nós aqui da nossa indústria não chegamos a ter carga parada em porto, mas vem maioria Santos, mas nós temos também muita operação Paranaguá. Então, em Paranaguá, nós tivemos a operação China direto Paranaguá, impactou muito pouco. Eu falo na nossa cadeia, eu não sei se os nossos concorrentes ou parceiros tiveram a mesma sensibilidade, mas eu sei que a gente, agora com as novas chegadas, agora os portos voltaram às atividades normais. Então, houve a primeiro momento uma especulação de fechamento do porto. Eu tenho grupos logísticos de amigos, inclusive de MBA que faço, que o pessoal mandava algumas notícias que o Porto de Santos estaria fechado, o Porto de Paranaguá estaria fechado, isso ali em meados de abril, mas logo no final da tarde, falando com nossos despachantes, nossos agentes aduaneiros, a gente percebia que era só uma questão muito pontual ou uma carga que chegou da China que precisava passar por uma quarentena, mas nada de muito impactante assim. Né? Tiveram alguns atrasos, né? Mas assim, no recebimento, mas algo controlável. Né? Depois dessa chegada via Paranaguá, eu vou citar Paranaguá, que é a nossa maior volumetria, tudo é transportado, é desovado e transportado aqui via carretas nacionais mesmo, sem ser containerizadas. E aí, nesse momento da desova, o nosso, por ser agroquímico, aí ele não sofreu, aí o MAPA eu acredito que o MAPA estava em contato ali, em comum acordo com a Anvisa, mas eles logo liberaram a nossa mercadoria. Não houve cobrança de demurge, os prazos foram bem trabalhados. Como é que é esse fluxo aí da saída do porto para a chegada na fábrica, Tiago? Como é que são os personagens, vamos dizer assim, ou os agentes dessa cadeia logística, assim? É frota própria? São transportadoras terceirizadas? São caminhoneiros autônomos? Como é que é justamente... Acho que é legal a gente jogar uma lupa nisso, que a indústria aí de fertilizantes especiais trabalha nesse sentido. Até pensando, obviamente, em custos, em eficiência no transporte, mas também em questões aí de segurança aí dos produtos, né, e tudo mais. Como é que funciona essa divisão assim, se é que há justamente dos agentes que fazem esse transporte? Hoje a nossa mercadoria de importação também é proveniente de exportação, mas o nosso fluxo de IMPO é maior. Elas são recebidas vou citar aqui Paranaguá, mas nós temos operações Santos também, e temos outros que não são originários da China, mas vamos pegar principalmente esse caso, né, esse maior volumetria. Eles chegam, eles são desovados e desembaraçados em Paranaguá, através das aduanas, né, os agentes aduaneiros, e essa mercadoria ela é desovada, a gente fala que ela é tirada do container dentro do porto e armazenada num operador logístico.
Nós hoje só trabalhamos com a cadeia do terceirizado em Paranaguá, então não autônomo, é o terceirizado agregado, que seria o CNPJ, né, a pessoa jurídica, que faz essa parte de acondicionamento em pallets e tudo mais, e então faz o carregamento para a nossa indústria. Ali nós temos um pequeno pool até para conseguir dosar melhor esses recebimentos, porque os volumes de compra e de importação são muito grandes, né? A gente chega aí até 200, 300 toneladas, 800, dependendo do tipo de produto que nós estamos importando, numa única invoice. Então, a gente acaba tendo que ter um ponto de apoio ali na operação portuária que faz essa drenagem do envio para nós aqui no interior de Minas Gerais, né? No Triângulo Mineiro mais especificamente. Então, esse movimento aconteceu. Nós tivemos ali que nos adequar, né, nesse período de coronavírus. O próprio o armazém que fazia o trabalho para nós, tiveram ali algumas semanas que trabalharam meio que no lockdown, não chegou a um lockdown delegado, mas ele tinha ali uma diminuição das atividades. Aqui internamente nós também tivemos home office, revezamento de equipe operacional, logo que veio, porque eu falo que o Brasil é tão grande que ele acaba ele sentiu o vírus de forma diferente, né? Em épocas e etapas diferentes, né? Então, Minas Gerais, o vírus, a pandemia mesmo chegou bem depois que o estado de São Paulo e meio que junto com o estado de Santa Catarina, Paraná. Então, nós tivemos essa questão, o sentimento. Então, a gente já vive isso há um bom tempo. Nós tivemos que dar tratativas de segurança para o colaborador interno, para a cadeia, para o transportador, lá na ponta, juntamente com os nossos parceiros assumindo a responsabilidade na ponta, nós assumindo a responsabilidade depois de chega aqui. Então, assim, foi um trabalho bem intenso, mas conseguimos, não paramos, né? Tivemos ali uma drenagem, conforme eu disse, mas não paramos, que isso é o mais importante, né? O mais importante do momento é isso. Muito bacana. E justamente nessa questão, você me corrige uma vez mais se eu estiver errado, você falou que a Ubifol trabalha justamente com uma transportadora terceirizada, né, nesse sentido, e como é que vamos dizer assim, existem transportadoras justamente especializadas no transporte de matérias-primas para a fabricação de fertilizantes especiais ou não? Quais são, vamos dizer assim, também eventuais, se é que existem riscos nesse transporte do porto até a fábrica? Eu queria que você pudesse falar um pouquinho disso para a gente. Certo. Hoje o nosso trabalho, nossas transportadoras, elas são de transporte químicos, né? Perigosos e não perigosos, nós temos as duas cadeias, mais não perigosos por causa que o insumo, o fertilizante em si, ele não tem muitas matérias-primas dessa natureza, e elas normalmente são condicionadas em sacarias, em bags, né, em tonéis, dependendo do tipo de matéria-prima que nós importamos. E essa mercadoria, a preocupação maior do nosso transportador é com o próprio motorista, porque a carga em si, ela não é uma carga que tem medidas fitossanitárias. Existe a questão da paletização, mas a paletização ela não acontece na origem, né? A mercadoria ela vem solta, ela vem batida, que a gente chama formalmente aí, ela vem estirada dentro dos contêineres. Então não existe o material madeira, por exemplo, para fazer um tratamento fitossanitário, um controle de pragas, isso não é necessário. Então chega a mercadoria, ela é desovada do contêiner, a mercadoria é tirada do contêiner, recebe a paletização já dentro do ambiente nacional, e então ela vai ser transportada através desses transportadores que nós mencionamos. E aí esse trânsito, a preocupação maior aqui é com o motorista mesmo. Por quê? Porque é o motorista que é o grande condutor aí, talvez, do possível disseminação do vírus. Porque a carga em si ela não tem essa característica, né? A gente ainda não tem uma certeza de quanto tempo o vírus fica exposto, as pragas ficam expostas às sacarias e tudo mais, mas como é tudo plástico, ou muitas das vezes
é aquele plástico linha, aquele saco linha, então ele não tem ali, não seria esse o disseminador do vírus, do coronavírus. Agora, na questão do motorista, sim, né? Na saída lá na saída do porto, na chegada aqui, o controle de temperatura, a utilização de máscara, a preocupação da utilização de álcool em gel, a permanência do motorista dentro da unidade da nossa empresa, dentro do veículo, sem que haja transitação, a não ser que seja de extrema importância, de necessidade mesmo, alguma coisa relacionada à carga, mas, de contrário isso, adotamos aí que o próprio operador Ubifol, ele faz a abertura dos caminhões, ele, se for para baixar a sobretampa, nós instalamos linhas de vida para que fosse feita a abertura das sobretampas e não tivesse o contato com esse, vamos dizer assim, com esse condutor do vírus, né, que poderia ser um disseminador aí e contribuir mais ainda com a pandemia. Então, assim, nessa parte de pandemia, nossa tratativa foi mais com os cuidados. E aquela cartilha da Anvisa, a cartilha aí que todos nós estamos, acho que já cansados de ouvir, né? Usar álcool em gel, a temperatura não pode exceder de tantos graus Celsius corpóreo, e aí a gente tem todo isso, tem totens instalados em toda a indústria, home office para aquelas pessoas que realmente podem fazer o trabalho de casa, a equipe operacional mais dispersa em ambientes mais abertos, né? E um caminhão de vez dentro da unidade, um caminhão na expedição e um caminhão no recebimento, para que não tenha cúmulos nem aglomerações de pessoas, principalmente dos operadores aqui da nossa unidade. Muito bacana. Bom, a gente está fazendo aqui todo o fluxograma de como é que é aí a cadeia produtiva aí de insumos, usando o belo case aí da Ubifol, especializada aí em fertilizantes especiais, né? A gente falou aí da chegada aí das matérias-primas no porto, a ida justamente até a fábrica para a formulação. Agora eu queria que o Thiago pudesse justamente contar, a partir aí do produto formulado, enfim, misturado, feito, como é que é justamente essa distribuição aí para os polos agrícolas, enfim, para as regiões produtoras, se chega na revenda, se existem opções que já vão direto para o produtor. A gente observou justamente até um grande avanço aí de digitalização, e-commerce, marketplaces no agronegócio, né, vamos dizer, nesses últimos tempos e tudo, mas como é que é essa natureza justamente aí da logística de transporte dos fertilizantes aí especiais da fábrica até as regiões produtoras? Certo. Hoje nós atendemos as diversas cadeias do agro, né? Nós temos a venda B2B, a venda B2C, nós atendemos produtores rurais, dependendo da negociação, nós temos a revenda hoje, né? O canal de distribuição ele é muito forte dentro da nossa cadeia de distribuição, e nós também temos a entrega em usinas diretamente aí para aplicações também. O que aconteceu nesse momento, né? Primeiro, como isso funciona? A gente faz as expedições em caminhões próprios e terceirizados, isso acontece da mesma forma da importação, nós temos as transportadoras parceiras e também os caminhões próprios, os nossos caminhões são 5 hoje, e aí a gente faz toda essa distribuição, e no mesmo movimento da importação, nós tivemos mudança também nesse período, no que tange a questões de entrega. Clientes tiveram horários de trabalhos reduzidos e às vezes diferenciados, a preocupação de o motorista nosso não ter o contato com os conferentes e recebedores no destino também foi algo muito trabalhado nos últimos meses. Em alguns clientes nós chegamos e tínhamos que ficar aguardando um horário em que não tivesse muita gente, horários de descarregamento diferente do horário de produção e operações de cooperativas e revendas, e isso aconteceu também. Nordeste, nós atendemos muito e tivemos aqui também alguns momentos de diferenciação de horários e de recebimento. Kit de máscara para todo mundo, álcool gel, medição de temperatura, todos os EPIs que já era convencional do agronegócio, que já é do nosso dia a dia, e isso alinhado com toda uma cartilha que foi repassada várias vezes
com os motoristas, os transportadores, o próprio cliente, produtor, ele estava preocupado também. Tivemos alguns que optaram em fechar, né, e não receber. Usinas com todo o corpo administrativo, muitas vezes home office, e só a operação de recebimento e de plantio, de aplicação trabalhando, e aí também fomos proibidos muitas vezes de visitar essas empresas, só recebia o caminhoneiro e só. Então, assim, foram momentos de bastante controle. Eu não acredito que isso tenha passado 100%. O medo ainda existe, é que, conforme eu disse anteriormente, o Brasil, devido à quantidade de quilômetros quadrados, a gente tem ali momentos distintos da pandemia para cada região. Eu vou falar aqui do Triângulo Mineiro. A pandemia chegou recentemente, né? Na televisão ela chegou há muitos meses, mas eu falo assim, a percepção do número de infectados, o número de curados, o número de mortes, tudo aquilo que a gente via mais em televisões e telejornais, a gente começou a sentir isso aqui na prática. Então voltamos com o regime. Eu acredito, assim, posso falar muito bem aqui da Ubifol que nós, momento algum, nós abrimos mão desses controles, dessas medidas de controle, mas houve um impacto. Eu vejo como positivo a aceitação do mercado agrícola, do mercado do agronegócio como um todo, das revendas, cooperativas, usinas e produtores rurais, que eu vejo como muito positivo, porque apesar do medo que estava inserido, apesar das preocupações com o profissional, eles entenderam e modificaram para que não houvesse o travamento, e sim readequaram para que houvesse a continuidade, principalmente porque a gente sabia que o agronegócio, de novo, ia movimentar aí a cadeia comercial, a balança comercial. E na tua percepção, Thiago, você acredita que algumas dessas medidas aí, protocolos adequados, obviamente, como você muito bem disse, mais voltadas às pessoas, vamos dizer assim, né? Porque justamente as cargas que a Ubifol trabalha não tem justamente esse guarda-chuva fitossanitário tão impactado, né? Você acredita que essas medidas aí vamos dizer assim, vai perdurar aí num período aí pós-pandemia, enfim, efetivamente quando já tivermos aí, tomara a Deus muito em breve, a vacina e tudo mais, o que você acredita que vai perdurar depois? Não só no nosso setor, mas eu acredito que boa parte do Brasil nós vamos começar a ficar mais preocupados com a saúde, com a transmissão, com o contato. Eu tenho, isso é meu, não é meu CPF dizendo, eu acredito muito, eu já acompanhei vários anos a China, qualquer gripe de maior escala, o pessoal já usava máscara, já tinha a questão do contato, e nós brasileiros nunca tínhamos vivido isso, né? É uma realidade completamente nova para nós. Mas eu acredito que, sem perder o jeito brasileiro, nós vamos voltar, obviamente, a lados de aglomeração, vai voltar as questões do contato, mas sempre com a precaução, né? A própria máscara, controle de temperatura, o álcool gel. Eu acho que o uso do álcool gel é o que mais vai ficar. Eu acredito muito que nós já passamos há anos atrás sobre H1N1 e influenza A, que a gente começou a esboçar uma preocupação com a limpeza e a asepsia, e agora com o coronavírus, o Covid-19, a gente intensificou isso mais. Máscara para supermercado, máscara para entrega de produtos, máscara nos caminhoneiros, nos recebedores e tudo mais. Então, eu acredito que parte dessas medidas vão perpetuar, principalmente o uso do álcool gel, máscara para alguns tipos de atividades. Para os nossos motoristas, por exemplo, a gente tem aqui na indústria a máscara semifacial, que é aquela mais completa, que não é só em questão de proteção a vírus, é proteção também de inalação de um pó, que às vezes não é inerente ao produto que ele está transportando, mas ele está no local, que aquele local tem aquilo, tem aquela natureza, e então ele vai ter aquele cuidado na hora do descarregamento, usar uma máscara, usar um capacete já é obrigatório, os EPIs já são obrigatórios, mas fazer asepsia com álcool gel, manter o álcool gel ali dentro da cabine do caminhão e
ter mais essa preocupação, eu acredito que são atividades aí, atitudes nossas que vão perpetuar após a pandemia. Muito legal, muito bacana escutar todos esses detalhes aí que o Thiago vem passando para nós. A gente está falando justamente aí do fluxo logístico aí dos fertilizantes especiais, do ingresso da matéria-prima até a lavoura, né? Justamente abordando o que mudou, enfim, o que impactou aí diante aí da pandemia da Covid-19. Mas antes disso, a gente teve um outro impacto também na cadeia logística aí brasileira, que atingiu de uma maneira bem forte aí no agronegócio, que foi a questão da tabela do frete. E eu queria que o Thiago pudesse comentar um pouco isso. Desde que a tabela do frete está em vigor aí, se eu não me engano, a gente teve a greve dos caminhoneiros aí há cerca de 2 anos, né? Foi a partir disso que ela foi implantada, né? Como uma medida para tentar apaziguar naquela época, mas desde então se tornou um imbróglio, né? O setor produtivo acaba contestando justamente, no meu entendimento, de uma maneira muito acertada, que a tabela do frete acaba ferindo as regras de livre mercado, né? E eu queria justamente que o Thiago pudesse comentar um pouco o que isso impactou aí na cadeia logística, aí, em termos de custo ou de encarecimento aí do transporte ou de mudança de personagens aí dentro da Ubifol. A cadeia de transporte, agora focando, trazendo um pouco antes dessa pandemia, a logística como um todo no Brasil, ela está recebendo algumas lupas desnecessárias, ao meu ver, né? Conforme eu disse, tenho ali algum tempo de logística e já atuei em diferentes áreas da logística, né? Do macro setor logístico. E eu vejo que o livre comércio é o que definia a logística há um certo tempo atrás. Caminhões baratos, juros baratos, aquisição, maior número de motoristas, muitas pessoas abriram mão de seus trabalhos para virar motorista, e aí quando aquilo virou uma grande massa, que a gente tinha melhores negociações de frete, veio a política e os nossos governantes tentando taxar, tabelar algo que é livre comércio. Então, há 2 anos atrás, conforme você mesmo disse, Ronaldo, houve essa questão, essa manifestação. Eu não acho que os motoristas estavam de todo errado, existem muitas empresas que realmente abusam desse negócio, mas a gente é livre comércio, a gente simplesmente nega uma carga e aí a gente pode trabalhar com outros, nós temos uma cadeia muito extensa, o Brasil ele é 90% rodoviário hoje, então a gente tinha para onde correr. Mas aí os nossos órgãos tentam taxar isso, e aí é um movimento interessante. Esse ano veio a crise do petróleo, o óleo diesel, a gasolina despencou aqui, pelo menos na nossa região, e engraçado que não houve uma redução da tabela de frete. A tabela de frete ela continua a mesma, homologada na NTT, está lá registrada. Hoje você faz as consultas com a rota, já te dá o mínimo que você tem que pagar para o motorista, e muitas das vezes você não tem nem margem para pagar o motorista. E o que o pessoal não consegue entender, e agora eu falando um pouco do agro, né? Antes era do global, agora falando do agro, é que lá na frente isso vai ser impactado. Aumenta o custo do frete, que hoje a nossa cadeia ela é rodoviária, aumenta o frete, você impacta no insumo, impacta no grão, no transporte do grão, no transporte do insumo, no transporte da revenda, na entrega, na comercialização dos produtos. E aí, na hora que isso fica mais caro na mesa do brasileiro, todo mundo tem a amnésia, né? Todo mundo esquece que isso pode ser em decorrência de uma imposição governamental, uma imposição. Então, eu não sou a favor de interferências, eu sou defendo muito o livre comércio. Acredito que a gente poderia ter algumas regras, né, de mínimos e máximos, mas sem taxar. Eu acho que tudo aquilo que é taxado, tudo aquilo que é imposto, não funciona e alguém paga a conta. E no Brasil a gente já sabe, isso é até inclusive um jargão, que quem paga a conta somos nós no final da cadeia. Então, a pandemia, ela não elevou o valor dos fretes, ela se manteve, mas se a gente fosse olhar pela mesma ótica de 2 anos atrás, ela tinha que ter reduzido os valores de frete agora. Agora, nós vamos começar novamente o ciclo. As taxas de juros abaixaram novamente, o caminhão virou uma peça de fácil negociação,
vai abaixar os juros, vai voltar as aquisições. Ainda não voltou. Eu não acredito que vai ser no mesmo de 2013, 2014. Mas a gente sabe que a realidade vai voltar. Pelo menos o cenário se desenha para isso. E aí a gente vai ter que agora acompanhar os novos capítulos, porque o que a gente tem que entender aqui no Brasil é que o que a gente trabalha na cadeia de transporte, a gente vai impactar todos os setores. E o agronegócio não é diferente. E vai encarecer lá na ponta a comida do brasileiro e também a balança comercial, porque a gente vai ter exportação, os lucros dos produtores vão ser reduzidos e etc. Então... Exatamente, é justamente o conceito de cadeia produtiva, né? Agora, teve aumento para vocês aí da Ubifol, Thiago, justamente considerando aí os valores que eram praticados pré-tabela do frete e pós-tabela do frete? Se a gente fizer uma análise regionalizada, houve sim, né? A Ubifol hoje ela atende 100% do nível Brasil, então, e exportamos para alguns países também. Então, houve sim um acréscimo na nossa tabela de frete. E o que aconteceu maior, o movimento mais desgastante desse processo dos últimos 2 anos, é que tudo o motorista ele posicionou, os transportadores posicionaram, tentando trazer reajustes aí, às vezes até acima do permitido, do proposto, né? Mas tivemos sim ao crescimento, chegou aí na Ubifol a 20% nos últimos 2 anos o crescimento. Eu tentei aqui, juntamente com o sistema de parceria, segurar um pouco, atendendo a legislação, não ficando fora dela, obviamente, mas tentar segurar um pouco algumas regiões com alguns contratos. Fizemos contratos aí de arrendamento e aí a gente conseguiu. Os nossos caminhões trabalharam mais nos últimos 2 anos, porque nossos caminhões eram fixados, né, tabelas fixadas, seletistas, então a gente conseguiu contornar bem essa questão. Mas assim, houve o aumento do frete e, consequência disso, aumento da tabela de frete, aumento da tabela também do custo-produto. Muito bem, isso daí acaba sendo inevitável, né? E exatamente até a NTT, eu não vi os valores, ela publicou uma nova tabela do frete exatamente nessa última segunda-feira aí, início dessa segunda quinzena aí de julho, né? Exatamente. Agora, um ponto que eu queria que você pudesse contar para nós também, Thiago, é justamente essa questão, a gente tem observado justamente uma expansão de novas fronteiras agrícolas aí no país, né? Tudo, especialmente, vamos dizer assim, na região lá do Mato Piba, né? Acrônimo lá do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, principalmente o oeste baiano, né? E a gente também observou aí, vamos dizer, uma melhora do sistema logístico aí, vamos dizer, especificamente para o agronegócio dos terminais portuários do Arco Norte, né? Como é que você observou isso? Isso já impactou aí nos negócios da Ubifol, considerando justamente que, por exemplo, região do Mato Piba é uma nova fronteira agrícola muito forte justamente na produção de grãos, de soja, e a lavoura de soja é uma das atividades que, vamos dizer, acho que, me corrija também se eu estiver errado, que é ao lado do setor sucroenergético, mais puxa o uso de fertilizantes especiais, né? Justamente esse avanço da fronteira agrícola para o norte e esse uso, ou a perspectiva melhor de uso do ingresso de produtos pelos portos do Arco Norte, isso já teve uma mudança nesses últimos anos, Thiago? Tivemos um acréscimo substancial dentro dessas unidades. Maranhão aí puxando a cadeia, pelo menos do nosso produto. Pará com grandes negociações. O Tocantins a gente já tinha um bom acesso, o Oeste Baiano também, ali na região de Luiz Eduardo Magalhães, na região de Barreiras, a gente já atendia muito bem, só que a gente não pode esquecer que houve sim um crescimento vertiginoso nessas regiões, principalmente, que nem você disse, pelos grãos, e aí comandado pela soja, né? Nós tivemos investimento nessa região, inúmeros investimentos nos últimos anos, com crescente. Aí, essas operações portuárias, ela não impacta tanto do nosso negócio, porque a gente só leva o insumo. Mas é notório que há o crescimento sim. A região, conforme eu disse,
Agora, a região de São Luís também puxando muito, a Amapá, que a gente não vendia antigamente, passa a vender. Então, assim, nós temos uma expansão dessa fronteira agrícola. Lá a região é muito cheia de áreas, né? Temos ainda uma dificuldade logística, nós não podemos descartar que está tudo perfeito, até porque nós fazemos muita revenda e cooperativa nessas regiões, e quando chega lá ainda tem a dificuldade de se chegar ao produtor. Áreas muitas extensas, algumas áreas de chapadões e planícies, outras áreas muito montanhosas, principalmente na região do Maranhão e Tocantins, mas a gente tem ali um acesso muito bom, um acesso em crescente, né? E eu acredito que tudo isso que está sendo investido na região vai tornar, sim, uma das áreas mais prósperas. O Anel da Soja ali já é um ponto de referência hoje em soja, algodão e tudo mais. E isso acho que vai subir mais um pouco. A região do Tocantins, Maranhão e Pará, principalmente. O Piauí, a gente está em crescente também, vai melhorar as fronteiras e nós vamos ter mais acesso a esse tipo de plantio, a esse tipo de investimento na região. E aí agora é torcer para os nossos governantes reverterem isso também para melhorar a malha rodoviária. E existe a promessa agora também de melhorar a malha ferroviária, né? Falada muito nas últimas semanas aí pelo presidente. Então, é na expectativa, é uma realidade a região Matopiba. Ela é uma realidade que a gente tem que encarar, não só o Mato Grosso ele ainda é o mais, o ponto de referência do agronegócio nas questões agrícolas, mas a gente tem que olhar para essa região, que ela é uma constante crescente no Brasil, sim. Você citou um ponto importante aí, Thiago, que é justamente a questão de levar o produto a áreas mais isoladas, remotas, né? Agora, uma pergunta, até não sei se faz muito sentido, não. Toda pergunta faz sentido, mas pode ser que ela não tenha aderência ainda com a realidade. Mas faria sentido, vamos dizer assim, a mistura dos fertilizantes, enfim, das matérias-primas, ser realizada na própria fazenda, nessas áreas mais isoladas? Levaria alguma vantagem nesse aspecto, assim ou não? Nós temos que pensar assim, né? Isso aí já é uma questão, é um estudo, obviamente, mas essa questão da mistura acontecer na ponta, tem que haver o transporte do insumo, né? Então, de qualquer forma, o acesso ele vai ter que acontecer de alguma forma. Existem, por exemplo, nós trabalhamos com uma questão de fertilizantes especiais, né? No nosso caso, eu não vejo, posso estar enganado, posso estar falando uma mentira, mas eu não vejo como produtivo ou como vantajoso para a indústria fazer essa mistura lá. Mas a gente também sabe que existem misturas mais simples, né? Misturas que requerem menos controles biológicos ou menos controles também de físico-químicos. Então, acredito que sim, é uma possibilidade de se ao menos pensar, né? Mas na nossa cadeia, na nossa realidade, isso não vejo como tão próximo assim acontecer. Show de bola. Bom, a gente está caminhando para o desfecho aqui do nosso webinar. Eu só posso uma vez mais agradecer aqui o convite da Log Conference, da Fretify, também da Log School, e dizer que eu aprendi demais aqui nessa conversa com o Thiago. Enfim, estou no setor há quase 20 anos aí, mas tomei uma super aula aqui de logística no agronegócio. E acho que para a gente fechar, acho que a gente podia falar rapidamente um pouco justamente na cadeia logística aí dos insumos ou dos fertilizantes especiais. Obviamente, a pandemia não trouxe aí um grande impacto, justamente pela questão, abre aspas, fitossanitária, mas até usando todo o conhecimento do Thiago aí, da questão logística e do agronegócio, enfim, brasileiro, essa questão aí da fitossanidade e justamente no transporte da fazenda até a mesa do consumidor, isso daí só vai ganhar corpo agora nesse pós-pandemia, pensando justamente no alimento pronto, né, Thiago? Eu acredito que tem que ser uma regra aí para nossas autoridades sanitárias, fiscais, a gente ter esse controle melhor, principalmente na pecuária, no mundo agrícola, nas questões grãos. O alimento, a gente tem que lembrar muito bem,
que isso é um alimento e você tem que ter seus cuidados biológicos, seus controles. E a gente está muito preocupado hoje com o vírus, mas a gente tem que preocupar com o pós, né? Conforme você mesmo disse, Ronaldo, eu não tenho ligação direta com essa cadeia, mas eu acredito que as nossas autoridades elas têm que começar a olhar para mais e melhorar essa questão da fiscalização para essas fronteiras agrícolas, para esses mercados de grãos, mercados de pecuária, para que a gente tenha ali uma segurança alimentar, uma segurança, e esquecer que o vírus e a pandemia são momentâneos, mas o que se retira dos ensinamentos, o que a gente vai retirar desse momento que a gente está vivendo é muito maior. A preocupação com a segurança alimentar, com a segurança de controle biológico, controle fitossanitário, principalmente, caminhões limpos, organização das empresas de transporte, alguma exigência, isso a gente tem que olhar assim, e eu sou a favor de a gente cobrar isso também das nossas autoridades. Muito bem, bom, a gente já estourou o tempo aqui do nosso webinar. Eu quero só agradecer novamente aos realizadores, aos organizadores, também agradecer aí ao Thiago nessa nossa parceria aqui, uma vez mais reiterando que aprendi demais nessa conversa aqui com ele, e quero poder tomar a liberdade de poder deixar meus contatos aqui, para quem quiser me achar aí, é só acessar www.comresultado.com.br. Agradeço a todos uma vez mais. Agradeço muito, obrigado pelo convite. A FretFi, uma parceria que começamos recentemente e que a gente acredita muito nessa parceria, o Before e FretFi. Agradecer a Log School, agradecer muito ao Ronaldo. É muito cativador a gente ter um profissional de tanto tempo aí no agronegócio. Vi muitos seus vídeos do Agropapo, Ronaldo, antes desse webinar, e assim, fico muito satisfeito de participar e do reconhecimento que eu recebi, tanto do Ronaldo, da Log School e da FretFi e de todos. Eu agradeço muito a participação desse webinar e espero ter contribuído um pouco aí com esses assuntos.